Nem sempre ela soube disso. Nem sempre teve clareza. Nem sempre conseguiu dizer para si mesma que precisava parar e se escutar. Por muito tempo, o coração se entregava na tentativa de ser vista, de ser amada, de talvez finalmente ser escolhida de um jeito inteiro. Mas o que ela recebia de volta era só metade, meia atenção, meia presença, meio afeto e uma expectativa silenciosa de que ela fosse inteira, mesmo sendo tratada pela metade. Foram esses relacionamentos que a ensinaram a não se entregar mais do mesmo jeito. Não por medo, mas por respeito, por lucidez e por amor próprio, aquele que demorou, mas chegou. E é só quando esse amor próprio amadurece que ela começa a enxergar verdades que antes pareciam exagero, dureza ou até paranoia. Mas não são. São limites emocionais, são acordos consigo mesma, são avisos internos de que agora, para entrar no coração dela, precisa ter mais do que promessas. Precisa ter presença, profundidade, reciprocidade. E a primeira verdade que ela aprendeu, a mais difícil de todas, é que estar carente não é o mesmo que estar pronta. A carência engana, faz parecer que qualquer atenção é amor, que qualquer gesto gentil já é sinal de profundidade, que qualquer conexão já é química real. Mas não é. A carência é um buraco, e quando o coração está muito vazio, qualquer coisa que chega parece preenchimento. Mesmo que não dure, mesmo que machuque, mesmo que ela saiba, no fundo, que está se entregando cedo demais. Por isso, antes de se envolver de novo, ela começou a se perguntar: eu tô querendo essa pessoa ou tô só querendo fugir da solidão? Isso é desejo real ou só fome de ser olhada? Tô indo porque faz sentido ou porque não quero ficar sozinha no fim de semana? Essas perguntas doem, mas protegem, porque fazem a alma desacelerar e ajudam a separar o que é encontro verdadeiro do que é só distração emocional. E é aí que Carl Jung entra com um ensinamento essencial. Ele dizia que tudo que negamos dentro de nós acaba nos controlando de forma inconsciente. E a carência negada é exatamente isso. Um impulso que assume o volante da vida emocional quando a gente tenta fingir que está tudo bem. Ela começou a reconhecer quando estava com fome de carinho, fome de abraço, fome de ser vista, ouvida, tocada com verdade. Mas aprendeu a não saciar essa fome com migalhas, a não confundir carência com conexão e a não se culpar por ter necessidade de amor, mas também a não se jogar nos primeiros braços que aparecem só para sentir alívio imediato. Porque agora, ela sabe, alívio que vem fácil demais costuma cobrar caro depois. E essa é a primeira verdade que toda mulher precisa aceitar antes de abrir o coração de novo. Nem toda vontade de amor é vontade de amar alguém. Às vezes é só a vontade de não sentir mais o vazio, e isso precisa ser olhado com calma. Senão, a história se repete e o coração racha no mesmo lugar. A segunda verdade que ela aprendeu vem logo depois. Atração não é garantia de profundidade. Ela já se encantou demais com o olhar, com o jeito leve da conversa, com a voz firme, com aquela sensação de que parece que eu te conheço de outra vida, e por um tempo se deixava levar só por isso. Achava que sentir algo forte era sinal de destino, de conexão de alma, de que finalmente tinha encontrado o certo. Mas depois de alguns tombos, percebeu que a intensidade do começo nem sempre tem raiz, que pode ter química e ainda assim não ter reciprocidade, que pode ter desejo e ainda assim não haver cuidado, que pode ter um encaixe lindo na cama e um vazio cruel no dia seguinte. Essa descoberta dói, porque desmonta o romantismo idealizado, mas ela entendeu que era necessário, porque confundia intensidade com profundidade e depois ficava tentando transformar em amor algo que nunca passou de impulso. Hoje ela sente, mas sente com o pé no chão. Se encanta, mas observa. Se interessa, mas espera consistência antes de se entregar.
porque Jung também dizia que os relacionamentos ativam o inconsciente. E por isso, o que parece familiar demais, rápido demais, arrebatador demais, pode estar, na verdade, ativando velhas feridas. Ela começou a diferenciar o que era amor de verdade, do que era só um velho padrão emocional vestido de novidade. Aquela adrenalina que antes parecia paixão, hoje soa como alerta. Ela presta atenção na sensação de paz, na naturalidade da conversa, na forma como a pessoa lida com o tempo dela, no respeito com as pausas, com os silêncios, com os limites. Porque agora, ela não quer mais só quem faz o coração bater mais rápido. Quer quem sabe parar e escutar. Quem não a faz sentir que precisa provar o próprio valor. E isso mudou tudo. Ela ainda sente atração, claro, mas não deixa mais isso decidir sozinha. Porque aprendeu a envolver a intuição, a perceber o corpo, sim, mas também o olhar depois do toque. A escutar o que sente no dia seguinte. A perceber se a leveza continua ou se ficou só no instante. Essa mulher já se perdeu antes e não quer mais repetir. Agora ela olha e pensa: é bonito, mas será que é profundo? É gostoso, mas será que é recíproco? É forte, mas será que é saudável? Essa pausa entre o sentir e o entregar virou um escudo. Não para se fechar, mas para se proteger sem endurecer. E é por isso que essa segunda verdade é tão importante. Sentir muito no começo não significa que vai durar. Nem todo impacto vira vínculo, nem toda faísca vira fogo. E ela aprendeu a não confundir o que é intenso com o que é verdadeiro. E o que é inteiro não aceita menos do que merece. Ela sabe o quanto isso parece simples de entender na teoria, mas o quanto é difícil praticar quando o afeto está envolvido. Porque às vezes o outro não é cruel, não é abusivo, não é claramente negligente. Às vezes ele é gentil, mas raso, presente, mas só quando convém, amoroso, mas sem profundidade. E é nesse quase amor que muitas mulheres ficam presas por anos, porque é quase dá certo, quase é bom, quase é suficiente, mas quase também machuca, porque alimenta uma esperança que nunca se concretiza. Faz com que ela fique tentando o tempo todo compensar o que falta, na ilusão de que se ela amar mais, insistir mais, compreender mais, talvez ele mude. Mas a verdade que ela não queria aceitar e agora aceita com maturidade é essa. Ninguém muda porque a gente ama demais. O outro só muda quando quer, quando se olha, quando assume responsabilidade e quando se importa. E se ele não se importa, não há nada que ela possa fazer além de se afastar. Ela já tentou de todas as formas. Justificou atrasos com "ele deve estar cansado". Normalizou silêncios com "ele só precisa de espaço". Explicou ausências com "ele tem medo de se envolver". E assim foi se deixando de lado aos poucos. Foi diminuindo a própria sensibilidade. Foi parando de pedir carinho, de expressar o que sente, de dizer o que machuca. Tudo para manter uma ligação que só ela sustentava. Hoje, com mais lucidez, entende que isso não era amor. Era apego. Era medo de recomeçar. Era a vontade desesperada de que, dessa vez, fosse diferente. Mas agora sabe, não é papel dela ensinar ninguém a amar. Não é missão de vida arrumar emocionalmente alguém que só oferece caos. E não é justo exigir de si mesma uma paciência que já virou esgotamento. Jung dizia que tudo que não enfrentamos na consciência se repete como destino. E ela começou a perceber o padrão. As mesmas dores com rostos diferentes, as mesmas ausências com nomes novos, a mesma solidão, mesmo estando acompanhada. Essa repetição, que antes ela chamava de azar no amor, agora ela entende como um chamado interno. Algo em si mesma pedindo por mais verdade, por mais reciprocidade, por menos sacrifício. Ela começou a tratar com seriedade o próprio sofrimento. Parou de se chamar de exagerada. Parou de se culpar por esperar o mínimo.
Parou de se conformar com metades travestidas de presença. E isso criou um novo tipo de filtro. Agora, não é qualquer carinho que a convence. Não é qualquer promessa que a empolga. Não é qualquer elogio que a toca. Ela precisa de algo que a alma reconheça. De algo que faça silêncio dentro dela. Não confusão. De algo que some a vida dela, não que sugue. E nesse ponto, se tornou mais seletiva. Não no sentido arrogante da palavra, mas no sentido sagrado. Ela sabe que o próprio coração é um espaço sagrado e que nem todo mundo pode entrar. Não por vingança, mas por zelo. Agora, quando alguém aparece, ela observa o que essa presença faz com ela. Ela se sente mais segura ou mais ansiosa. Ela sente paz depois da ligação ou um cansaço que não sabe explicar. Ela sente que pode ser quem é ou já começou a se editar para agradar. Essas perguntas se tornaram bússola e mesmo quando a resposta é dura, ela não foge. Prefere encarar a verdade no começo do que continuar uma história que, no fundo, já nasceu torta. E talvez essa tenha sido a maior mudança. Ela parou de romantizar o que a machuca. Parou de dar nomes bonitos para comportamentos confusos. Parou de dizer, ele é só fechado, quando na verdade, ele só não se importa. Hoje ela reconhece a indiferença quando ela aparece e não tenta mais transformá-la em amor, porque agora ela ama de outro jeito, ama sem se abandonar, ama sem se apagar, ama sem esquecer de si mesma. Ela entendeu que o amor verdadeiro não exige que ela vire outra pessoa. Não exige que ela encolha os próprios sentimentos para caber no conforto emocional do outro. E, acima de tudo, ela aprendeu que o amor verdadeiro começa onde termina o esforço desnecessário. Onde há troca, onde há escuta, onde há espaço para ela existir inteira, com todas as emoções, intensidades e silêncios. Ela parou de confundir medo de perder com amor. Parou de acreditar que quanto mais ela der, mais o outro se dará conta. Parou de romantizar resgates impossíveis. Agora o amor dela é calmo, mesmo quando intenso. É firme, mesmo quando doce. É claro, mesmo quando cheio de nuance. E esse amor, o que ela oferece hoje, não pode mais ser entregue a quem só sabe receber quando convém. Esse amor precisa ser recebido com presença, com responsabilidade, com disposição para crescer junto. E quem não tem isso, pode até ser bonito, envolvente, encantador, mas não serve mais. Porque agora ela se olha no espelho e reconhece. Não é qualquer pessoa que merece o que ela passou anos construindo dentro de si. A mulher que ela é hoje não se compara com a que aceitava menos antes, porque agora ela sabe o valor que tem. E sabe também o quanto sofreu para aprender isso. Por isso, não abre mais a porta do próprio peito só porque alguém bate bonito. A chave agora está com a consciência. E para entrar, precisa mais do que charme. Precisa verdade. E quem chega com verdade, fica. E quem chega com verdade, fica. Mas para alguém poder ficar de verdade, ela precisou descobrir uma coisa que ninguém nunca lhe ensinou. Não é obrigação de ninguém adivinhar suas necessidades. Durante muito tempo, ela se calava esperando que o outro percebesse, que entendesse seu silêncio, que notasse sua ausência de brilho, que escutasse os pedidos por trás do "tá tudo bem", mas o outro não via, não entendia, ou não queria entender. E aí ela se frustrava, se magoava, se sentia pouco importante, invisível, deixada de lado. E num ciclo cruel, guardava tudo para dentro, porque achava que se dissesse o que sentia, pareceria fraca, carente ou exagerada. Foi Jung quem trouxe uma chave importante para isso. Ele dizia que aquilo que não é consciente governa a nossa vida. E ela começou a perceber o quanto ainda esperava que o outro a completasse, que adivinhasse, que oferecesse espontaneamente aquilo que nem ela tinha coragem de pedir. Até que entendeu. Não existe conexão profunda sem comunicação clara. E isso mudou tudo. Ela parou de esperar leitura de mente.
Parou de se calar para ser aceita. Parou de fingir que não precisava de nada para parecer independente. Hoje ela fala. Fala com verdade, com calma, com responsabilidade. Ela diz: eu gosto de presença. Eu preciso de conversa, não só de toque. Isso me deixou desconfortável. Prefiro quando você me olha nos olhos ao falar. Preciso de tempo, mas não quero que você se afaste. E sabe o que aconteceu? As relações começaram a mudar. Quem só queria ela calada sumiu. Quem gostava dela moldada se irritou. Mas quem era verdadeiro ficou. E ficou com mais conexão, com mais profundidade, com mais entrega. Porque só quando ela começou a se mostrar inteira é que os encontros verdadeiros passaram a acontecer. Antes disso, o que ela oferecia era só um reflexo parcial de quem era. Uma versão que ela acreditava ser mais fácil de amar. Menos intensa, menos exigente, mais compreensiva, mesmo quando estava ferida. Mas agora ela sabe. Quem ama de verdade quer a mulher toda, e não só a parte conveniente. E isso não significa ser invasiva, significa ser transparente. Ela aprendeu que dizer o que sente é uma forma de se proteger, de evitar criar histórias na própria cabeça, de parar de sofrer sozinha tentando adivinhar o que o outro pensa. E é também uma forma de honrar quem ela é, porque o que ela sente é sagrado e merece ser expresso com dignidade. Claro que nem todo mundo vai saber lidar com isso. Nem todo mundo está pronto para esse tipo de verdade emocional. Mas ela não quer mais todo mundo. Quer o certo, o honesto, o inteiro. E inteiro para ela não é quem nunca erra, é quem tem coragem de ouvir, de conversar, de crescer junto. Hoje, quando começa a se envolver com alguém, ela observa se consegue ser ela mesma, se tem espaço para dizer o que incomoda, se o outro escuta sem virar a cara, se há afeto mesmo nos momentos desconfortáveis. Porque já entendeu que um vínculo verdadeiro não é feito só de dias bons. É feito da coragem de se mostrar mesmo quando está tudo bagunçado por dentro. E por isso, essa é a quarta verdade. Ninguém consegue amar o que não conhece de verdade. E para ser conhecida, ela precisou parar de se esconder. Parar de sorrir quando queria chorar. Parar de fingir que não ligava. Parar de silenciar o incômodo para manter o clima leve. Agora ela honra o que sente. E quem se conecta com ela, se conecta com a mulher real, com as camadas, com os silêncios, com a força e a vulnerabilidade. E isso assusta alguns, mas encanta os certos, porque tem quem se apaixone por máscaras, mas só quem tem profundidade se apaixona pela verdade. E ela não quer mais nada que precise ser sustentado por esforço. Quer o que floresce a partir do que é sincero. Se a conexão só existe enquanto ela engole o que sente, não serve. Se o carinho só aparece quando ela se cala, não é amor. Se o vínculo depende dela ser menos, então não é vínculo, é aprisionamento. Ela se libertou disso, e agora só permanece onde pode respirar, onde pode falar, onde pode existir com a alma exposta e ainda assim ser acolhida. Ela não quer um romance com roteiro, quer presença de verdade, quer alguém que ouça o que ela não teve coragem de dizer por anos. E fique mesmo assim. E isso ela sabe. Só é possível quando a mulher para de se esconder e escolhe se mostrar, não para agradar, mas para ser. E escolhe se mostrar, não para agradar, mas para ser. Essa foi a maior coragem que ela já teve. Ser ela mesma, mesmo quando isso significou perder gente no caminho. Mesmo quando isso trouxe silêncio, afastamento, desconforto. Porque é aqui que nasce a quinta verdade. Aquela que mudou a forma como ela se envolve com alguém para sempre. A pessoa certa não é quem chega para te completar. É quem te encontra quando você já se pertence. Antes, ela achava que precisava de alguém para se sentir inteira. Achava que o amor viria como uma salvação, como algo que curaria tudo, daria sentido, traria paz. Mas toda vez que colocava o outro nesse lugar, ela se perdia de si, virava dependente do humor alheio, se moldava para caber, se calava para manter,
Se apagava achando que isso era fazer dar certo. Demorou, mas ela entendeu. Quem vem para completar carrega nas costas uma responsabilidade que não é justa. E quem se entrega esperando ser preenchida, entrega também o próprio centro. Hoje ela sabe que estar pronta para amar não significa estar em busca de um resgate, mas em paz com quem já é. Ela se construiu por dentro, com pausas, com terapia, com silêncio, com dias bons e dias ruins, com recomeços, recaídas, amadurecimento real. E essa construção não é perfeita, não é linear, não é sempre segura, mas é honesta. E basta. Ela não se fecha, mas também não se entrega com pressa, porque sabe que nem todo mundo está disposto a andar ao lado. Alguns só querem descansar nos ombros dela. E ela não é abrigo para quem foge da própria dor. Ela é caminho, é presença, é companhia para quem também está disposto a crescer. Por isso, quando alguém se aproxima hoje, ela não pergunta mais: será que vou ser amada? Ela pergunta: será que posso ser eu mesma perto dessa pessoa? Será que ela sabe se amar o suficiente para não me pedir que me anule? Será que vamos andar lado a lado? Ou será que vão tentar me carregar? Ou se pendurar em mim? Essas perguntas não surgem por desconfiança, mas por maturidade, porque ela sabe que amor real não se constrói com dependência, mas com liberdade, com dois inteiros, com respeito mútuo. Ela não precisa mais de alguém para segurar sua mão o tempo todo, mas também não aceita mais quem solta a mão na primeira dificuldade. Quer alguém que escolha ficar, mesmo nos dias nublados, mesmo quando ela não estiver sorrindo, mesmo quando as emoções forem difíceis. Ela não precisa de encantamento, precisa de constância. Ela não precisa de frases bonitas, precisa de verdade. Ela não precisa de presença o tempo todo, precisa de presença quando importa. E agora que aprendeu tudo isso, não volta mais atrás. Não desfaz o que se tornou, não se diminui para caber onde já entendeu que não é lá. Ela caminha com firmeza, mesmo que ainda sinta medo às vezes, mesmo que ainda tenha inseguranças, porque agora o amor dela não nasce da falta, nasce da escolha. Escolha de compartilhar o que é, de dividir sem se partir, de somar sem se perder. E isso a torna mais forte, mais tranquila, mais seletiva, não no sentido de superioridade, mas no sentido de maturidade emocional. Ela sabe que já se basta. E é por isso que quando alguém chega, ela não se agarra, ela observa, ela permite, ela sente. E se for real, fica. E se não for, ela deixa ir, sem implorar, sem se culpar, sem se culpar. Porque agora, mais do que nunca, ela entende. Não é sobre encontrar alguém que a faça feliz. É sobre se envolver com quem não atrapalhe a felicidade que ela construiu sozinha. É sobre se envolver com quem não atrapalhe a felicidade que ela construiu sozinha. E desde que passou a viver assim, tudo começou a ter um outro ritmo. Não é que o medo tenha desaparecido. Ele ainda aparece às vezes. Mas agora ela reconhece. Sabe de onde vem. Sabe que o medo não precisa mais decidir por ela. Ela pode sentir. E mesmo assim, escolher com calma. Ficar em silêncio se quiser. Dar um passo de cada vez, sem se obrigar a correr atrás do que já não faz sentido. Tem dias em que o coração ainda oscila, em que as lembranças de um amor antigo invadem sem permissão, em que ela se pega sentindo falta de alguém que não fazia bem. Mas agora, ela não se julga mais por isso. Ela acolhe, respira, escreve, anda sozinha, chora se for preciso, e depois volta para si, porque hoje ela tem para onde voltar. Não é mais o outro que define se o dia vai ser bom ou não. Não é mais a resposta da mensagem que dita se ela vai dormir em paz ou com o peito apertado. Não é mais a atenção que ela recebe que determina o quanto ela se sente bonita, capaz, importante. Tudo isso voltou para casa. E a casa é ela. Ela entendeu, enfim, que a grande virada não acontece quando o amor certo chega, mas quando ela mesma passa a ser esse amor que procurou por tanto tempo. A forma como se trata mudou. Agora se pergunta com mais delicadeza: como eu estou me sentindo?
O que eu tô ignorando em mim? O que eu tô precisando agora, que não depende de ninguém para ser atendido? E aos poucos, essa escuta virou rotina, virou hábito, virou abrigo. Ela não espera mais um gesto para florescer. Ela mesma se rega, todos os dias, mesmo quando parece pouco, mesmo quando o mundo inteiro diz que ela precisa ser mais sociável, mais acessível, mais fácil. Mas ela não quer ser fácil, quer ser real, quer estar onde pode dizer, hoje eu tô sensível, sem que isso seja usado contra ela. Quer poder se mostrar sem medo de ser julgada por sentir demais. Quer poder viver o que sente, sem precisar se explicar tanto. Ela percebeu que, em todas as vezes em que se entregou cedo demais, não era porque o outro era especial. Era porque ela ainda não tinha aprendido a se conter com carinho. E agora ela não reprime. Ela observa. Ela sente, mas não se afunda. Ela deseja, mas não se atropela. Ela se envolve, mas não se abandona. Essa nova forma de amar tem mais pausa, mais consciência, mais espaço. E isso não a torna menos apaixonada. A torna mais inteira. Porque agora, quando ela diz sim, é um sim que não espera salvação. É um sim que compartilha, não se entrega para ser salva. É um sim que vem do encontro, não da fuga, do sentir, não da carência, da paz, não da urgência. E se algum dia esse amor acabar, ela não desmorona, porque não depositou tudo ali, porque não entregou o próprio chão em troca de companhia, porque agora ela sabe, é melhor caminhar só do que andar ao lado de quem não sabe onde está. E mesmo que o mundo diga que ela ficou mais difícil, mais seletiva, mais reservada, ela sabe que não ficou fria, ficou justa, ficou lúcida, ficou preparada para amar, mas não a qualquer preço, preparada para se entregar, mas só onde puder existir inteira, e preparada principalmente para se retirar quando perceber que está voltando a se ferir, tentando amar alguém que ainda não sabe se amar. Agora, ela vê tudo com mais nitidez, não romantiza o que fere, não insiste no que fragmenta, não abre a porta para quem já entrou fazendo bagunça. E isso não a deixa mais dura, a deixa mais viva, porque o amor dela hoje não vem da ausência, vem da presença, a própria presença. E por isso quem for ficar, que saiba, vai encontrar alguém que aprendeu a se amar antes de qualquer novo começo, e que justamente por isso não aceita mais recomeçar com quem ainda não se escolheu também. Quem quiser estar, que esteja inteiro, porque ela não cabe mais em metades.